Você vai fazer um projeto fotovoltaico para uma outra distribuidora. O que é que você vai ter que se atentar nessa distribuidora para que seu projeto seja aprovado, de preferência de primeira? Então vamos lá, é isso que eu vou falar no vídeo de hoje. Bom, é normal, sempre quando a gente vai fazer um projeto fotovoltaico para uma outra distribuidora, há pontos que a gente sempre vai procurar, que é o quê? As documentações, que é solicitação de acesso, memorial descritivo, também um diagrama unifilar, registro da ANEEL e algumas outras particularidades que aquela distribuidora ela possa vir a ter. Mas tem um ponto muito importante que eu vejo diversas pessoas que entram no mercado, que já vão fazer projetos fotovoltaicos para uma outra distribuidora, acabam esquecendo, que é o quê? Simplesmente a norma técnica daquela distribuidora. É bem comum a gente estar fazendo, por exemplo, um projeto para equatorial, onde a nossa tensão é 220, 380, e para uma outra equatorial de um outro estado, em que a tensão é 120, 220, e a gente considerar elas iguais. Até aqui tudo bem, porque as distribuidoras são iguais, apesar de que a tensão delas mudam, mas a norma técnica delas acaba seguindo o mesmo padrão. Agora, quando a gente vai fazer um projeto com uma outra distribuidora, por exemplo, se eu estou aqui no Piauí e a minha distribuidora é equatorial, e eu vou fazer um projeto para a Coelba, que é lá na Bahia, que é uma outra distribuidora, que no caso é a Neo Energia, que hoje tem a concessão da Coelba. Tensão lá totalmente diferente e além de que lá é uma outra distribuidora. Então, ou seja, o que eu aplicar aqui na equatorial não necessariamente vai funcionar na Coelba, ou então na Enel, ou vai funcionar talvez no Amazonas Energia, numa Energisa, porque são distribuidoras totalmente diferentes e cada uma vai ter sua particularidade. Lógico que alguns aspectos técnicos vão se manter, né? Então não tem como mudar por conta realmente da engenharia. Mas o que é que você de fato vai ter que prestar atenção sempre que você for para uma nova distribuidora, para que você evite de fato essas reprovas. Então vamos lá. Aqui na tela do meu computador, bom, vou apresentar aqui para vocês, ó. Eu peguei aqui normas técnicas de 4 distribuidoras, a Neo Energia, a Equatorial, a Enel e também da Energisa, para que a gente possa olhar a primeira coisa que a gente vai ter que verificar. Então sempre que o cliente, o nosso integrador, a empresa de energia solar, ela vem até a gente, ela envia algum projeto, ela simplesmente vai mandar ali um projeto, né? Tem um projeto aqui de 8 kW com um inversor de 6, com a corrente dele é de 32 A, e aqui é o padrão de entrada do cliente. Então, esse é o ponto principal que a gente tem que verificar. Se aquele padrão de entrada, ele vai suportar aquele projeto fotovoltaico, aquela carga que eu vou estar inserindo. Por quê? E a depender do local, o que é que eu vou precisar fazer? Ou fazer simplesmente ali uma mudança do disjuntor, ou então pedir para que seja solicitado a troca total do padrão de entrada. Aí vai ter que mudar o ramal de entrada do cliente, o ramal de ligação dele. Também, ou tem que pedir uma alteração de carga, um aumento, então, ou seja, sair de um bifásico para um trifásico, ou do monofásico para bifásico, ou quem sabe mesmo, mas até fazer uma redução ali para o cliente, que às vezes ele tem um trifásico e não faz o menor sentido, e aí a gente coloca o monofásico. Mas esses são casos extremamente raros. Mas bom, sempre que você for fazer um projeto, por exemplo, para a Neo Energia, vamos lá, estou olhando aqui a Neo Energia, eu não preciso particularmente ler toda a norma da distribuidora, então vou ter que saber todos os tipos de caixas. Não, aí você também não é preciso fazer tudo isso, a não ser que realmente seja algo muito específico. Então o cliente chegar, a caixa do cliente é uma caixa metálica, está muito antiga, qual é a caixa nova que eu devo colocar? Aí a gente vem na norma e procura os tipos de caixa de medição ou a caixa de disjunção que a gente vai precisar utilizar. Mas sempre, primeira coisa que você tem que olhar quando vai para outra distribuidora é os dimensionamentos dela. Por exemplo, deixa eu apresentar aqui para você. Deixa eu botar aqui. Acho que é na página 56. Pronto. Toda distribuidora, todas, 100% delas, elas vão ter uma tabela como essa daqui. Pode ser anexo 1, anexo 2, mas sempre que você procurar por tabela de dimensionamento de padrão de entrada, você vai encontrar. Ou então o dimensionamento dos ramais de conexão. Por exemplo, aqui no caso da Equatorial. Deixa eu mostrar aqui para você. Então, por exemplo, a Equatorial também tem o dimensionamento do ramal de ligação e de entrada. Por exemplo, aqui no caso da Enel, deixa eu colocar aqui, porque eu já tenho a numeração da página certa. Mas sempre que você for procurar, dimensionamento do ramal de conexão e proteção geral, sempre vai ter uma tabelinha como essa, aqui da Energisa, por exemplo. Dimensionamento das categorias de atendimento, ela já é uma categoria. Aqui também, né, dimensionamento da categoria de atendimento. Aqui no caso 420, 127, esse outro aqui 380, 220. Tá. E aí o que é que a gente vai verificar? Vou pegar aqui, por exemplo, o caso da Equatorial, porque está bem melhor da gente enxergar. Eu vou pegar um caso de 220, 380. Então, é isso que você já anota logo. Então, eu estou fazendo para essa distribuidora, beleza. Qual é a tensão dela?
220, 380 é 127. 220 é o quê? A gente sabe que as extensões são diferentes no Brasil. Mas vamos supor que eu estou fazendo aqui para a Equatorial do Piauí e o que é que eu vou verificar nela? Então, eu vou verificar, primeiramente, quais são os disjuntores que eles aceitam, né? Então 25, 40, 60 ou 63, isso para monofásico. Igor, e se eu tiver um de 50 ampelar, o que é que vai acontecer? Posso utilizar? Você até pode utilizar. Vai ser aprovado? Provavelmente sim. Ainda mais se for bem antigo o sistema do cliente, eles não têm muito por que reprovar. Mas a minha sugestão é sempre fazer uma atualização. Se lá está um disjuntor de 50, nada impede da gente colocar um de 63, tá? Eu sempre gosto muito de seguir a norma. Isso aqui é só uma dica. Pode ser que eles reprovem? Pode ser também. Já vi reprovas por conta disso? Já vi e eu também já tive reprovas por conta disso. Porque eles pedem, na norma não há um disjuntor de 50, é preciso você fazer uma atualização. Tudo bem. Então eu fui lá, pedi para o cliente simplesmente trocar o disjuntor de 50 por o de 63 e enviei para eles. Tá? Então eu vou olhar primeiramente a questão dos disjuntores, né? Quais são os aceitos. Beleza, em 220 e 380 eu vejo que na Equatorial tem o quê? Somente monofásico e também somente trifásico. Salve exceções que há locais também que o 220 e 380 vai haver o bifásico, como é o caso da Equatorial de Goiás, lá tem bifásico. Mas aqui na norma ela não traz o bifásico. E nesse caso o que é que eu tenho que fazer? E isso 220, 380, tá? Porque em 127 e 220 eu já tenho aqui o bifásico. Então o que é que eu faço? Eu simplesmente coloco lá na minha solicitação que é bifásico, tá? Porque eles vão seguir a norma antiga ainda da ENA. É válido totalmente também, tá? Mas sempre os novos projetos, por exemplo, se você quiser colocar hoje um bifásico lá na Equatorial de Goiás, você não consegue, tá? Você vai ter que colocar literalmente um trifásico. Bom, olhei isso aqui, né? Olhei a minha questão do meu disjuntor. O que é que eu vou olhar também? Qual é a carga máxima que aquele padrão de entrada do meu cliente ele vai suportar? Então, por exemplo, se eu tenho um cliente que o disjuntor dele é de 40 e ele é monofásico, então o máximo do sistema fotovoltaico que eu posso colocar é de 8 kW. Considerando que a potência máxima é a menor potência entre o inversor e a soma da potência dos módulos. Por exemplo, se você tem um inversor que ele é de 5 kW e você tem um sistema fotovoltaico de 7,92 kWp de módulos, o que vai valer é os 5 kW, tá bom? Sempre a menor potência. Então, por exemplo, nesse caso eu poderia instalar um inversor de 5, né? Ou então um inversor de 8. Seria o máximo ali que eu posso estar colocando aqui. Mas o meu sistema ele é de 10 kW. Opa, então aí você vai ter que mudar o seu disjuntor. Se o cliente lá tem 40, aí você vai ter que colocar um de 63 e seguir a norma da distribuidora. Isso é o que a gente sempre vai olhar. Aí tem aqui também a questão do trifásico. Então, nesse caso, trifásico 220, 380, a mesma coisa. O cliente tem lá um disjuntor de 80 A. Qual o máximo do sistema que eu posso colocar nele? No máximo, seria 40. Tá? Então, seria um sistema fotovoltaico com 40 kW. Beleza? Então, esse aqui é o que a gente vai olhar. Olhei para 220, 380, eu posso olhar também aqui, para 127, 220. Vai seguir a mesma ideia. Então, e aí você já pode ver o quê? Que já vai mudar a questão dos disjuntores. Monofásico, eu tenho de 30 a 32, 63, 70. Aqui eu já não tenho 40, já não tenho 50 também, né? Então, o máximo aqui eu vou até 70. No caso aqui, 220, 380, o máximo que eu ia era até 63. E aqui eu vou ter meu bifásico, então meu bifásico eu vou sempre olhar, só tem um de 60 ou de 70. Trifásico é que eu vou ter disjuntores maiores, né? No caso, meu disjuntor vai até 200 A trifásico com a carga de 75. Tá? Então, esse aqui é sempre que eu vou olhar. E toda distribuidora vai seguir sempre isso. Sempre que o cliente te mandar, o disjuntor do cliente lá é trifásico 100 A, e ele te mandar tipo um sistema, e o sistema do cliente vai ser de 60 kW. Então você já sabe, tem que mudar o disjuntor. Então eu vou ter que pedir ali um aumento de carga, porque a carga dele está considerando até 38 e a gente vai instalar um sistema de 60 kW. Porque aí vai fazer o quê? Vai fazer a mudança dos cabos, né? Esse cabo aqui é 35 e esse outro aqui já vem um de 95. Então a distribuidora vai lá e vai ter que mudar o ramal do seu cliente. E se não mudar, o que vai acontecer? Pode vir a pegar fogo, tá bom? Então tem que se atentar muito a isso. Bom, então aqui a gente olha da Equatorial. Se eu for olhar, por exemplo, aqui da Neo Energia, eu vou seguir o mesmo esquema. Então veja que a Neo Energia também ela abrange diversas distribuidoras do Brasil. Então aqui eu vou ter Neo Energia Coelba, eu vou ter a de Pernambuco, Cosern e Brasília. Então, ou seja, da Coelba você não vai utilizar a tabela que vai estar a de Pernambuco.
tá? E também a gente tem aqui da Electro, que é lá em São Paulo, tá bom? E ele divide, ó. A gente vai ter aqui os rurais também, lá da Electro, porque a tensão acaba sendo um pouco diferente, né? Que a gente tem a tensão lá 115, 230. Tá? E aí o que é que eu vou olhar neles? A mesma coisa. Vou fazer um projeto para Coelba e o meu cliente, ele é bifásico. Qual o disjuntor? Então tem aqui, ó. Você pode ver essas categorias, ó. M, que na equatorial ela traz o nome, né? Então monofásico, bifásico e trifásico. Aqui eles já trazem por siglas. Então M, né? M0, M1 é o que? Monofásico. O B, bifásico, e o T é trifásico. Vou seguir o mesmo esquema. Lá na Neoenergia Coelba 220, 127, o disjuntor de 40 suporta até 5 kW. Então você vê que é totalmente diferente da equatorial, porque a equatorial nem sequer tem o disjuntor de 40 aqui. Se eu quiser colocar um sistema de 5 kW, eu teria que colocar um disjuntor de 60 ou de 63, considerando até a mesma tensão, 127, 220. Mas a Coelba trabalha diferente. Se for um de 63, vai até 10 kW. Será que esse aqui também vai? Já não vai. Então, ou seja, na equatorial, se você tivesse um sistema de 10 kW monofásico, 127, 220, no caso 127, né, que é monofásico, você não conseguiria instalar. Mas na Coelba, você consegue. Tá? Então, sempre se atentar a isso. Porque senão pode causar reprova. Se você mandar o sistema de 10, se eu faço na Coelba, eu também vou fazer na equatorial, pode ter certeza que seu projeto vai ser reprovado. Bom, aqui vai seguir o mesmo esquema. Então, por exemplo, o disjuntor de 100 A vai até 38, isso é trifásico. Se fosse na equatorial de 100 A, também vai até 38, né? Então, porventura, bateu essa coincidência. Então, a gente vai sempre verificar essas informações. E também aqui, ele vai trazer os tipos de cabo que a gente vai utilizar. Então, um cabo de 6, no caso, é de cobre concêntrico, ou então um cabo de 10 de alumínio. Se eu estou usando alumínio, então aqui vai ser 2 cabos de 25. No caso aqui, porque o sistema é bifásico, né? O meu neutro também. E aqui também ele traz, Essa questão entrar até pelas cores, né? Ficou bem interessante. Então, fase é o que está em preto, neutro, azul e terra é o que está em verde. E também traz aqui os tipos de medição. E aí, se for na Coelba também eu tiver o 380, 220, mesmo esquema. Então, M2, disjuntor de 40, eu posso colocar uma carga até de 10. Na equatorial, por exemplo, se fosse 220, 380, eu não conseguiria. Só conseguiria até 8. Tá bom? Então, a gente vai sempre olhar isso aqui. O meu sistema é 40 ampere. Beleza. Até o máximo que eu posso colocar? 33. Então, vou olhar para cá, tá bom? No caso, para demanda. Beleza, beleza. Então, se eu for olhar aqui, por exemplo, Neoenergia, vou fazer lá na Cosern, que é no Rio Grande do Norte. Eu vou seguir o mesmo esquema. Lá só tem 380, 220. Vai seguir o mesmo esquema. Venho para cá, olho para a distribuidora aqui. Beleza. Então, lá é um disjuntor trifásico de 63. Então, o máximo que eu posso colocar é um de 40. E se eu for lá para Electro, o mesmo esquema também. Então, você pode ver que aqui, Coelba já é diferente da Electro. Na Coelba eu tenho um disjuntor de 40, né? Interessante, disjuntor de 40, monofásico, 220, 127. Porém, na Electro já não tenho. Eu tenho que colocar diretamente um de 63. Tá? Então, são particularidades das distribuidoras. Então, sempre você vai ter que olhar. Já sou acostumado a fazer Neoenergia na Coelba, então na Electro vai ser a mesma coisa. Então, será se realmente vai ser a mesma coisa? Então, você vai ter que prestar bastante atenção nisso. Se eu for na Enel, por exemplo, a mesma coisa. Então, monofásico, bifásico e trifásico. Aí aqui vai ter as cargas instaladas, vai ter o disjuntor. Então, você pode ver que no caso a Enel, né, ela aceita até um disjuntor de 16. Isso se for rede subterrânea. E aqui é outro ponto que você vai ter que verificar, né? Se a rede é subterrânea ou se a rede também ela é aérea. Então, vamos procurar aqui, dimensionamento, ponta-leite, poste auxiliar, disjuntor. Isso aqui é já para rede aérea. Então, ela também vai ter a tabela. Então, monofásico, bifásico, trifásico. É um bifásico, meu sistema é até 12 kW. Então, eu posso colocar um disjuntor de 25, que vai suportar. Lógico que também eu tenho que ver a corrente de saída do meu inversor para saber se vai realmente suportar essa corrente. Tá? Então, é isso. Energisa também, mesmo esquema. Eu venho aqui, dou uma verificada. Olha aqui, tensões 380, 220. Eu vou fazer um projeto lá para Sergipe. Beleza, então vou olhar aqui. Eu dou uma verificada. Então, lá o sistema é monofásico, beleza. E o disjuntor do meu cliente é de 30 ou então de 32, beleza. Então, o máximo que eu posso colocar é um sistema de 6, beleza. Então, sempre fazer essa verificação. Vai para a nova distribuidora, já vê com a tensão. É 380, 220 ou é 127, 220? O cliente diz, beleza, agora eu já sei. Aí eu vou vir aqui, qual é o disjuntor dele?
é X. Vamos botar aqui é de 40. Tá, é bifásico. Beleza. Então, o máximo que a gente pode colocar é um sistema de até 17 kW, considerando a menor potência, tá bom? Mas o sistema do meu cliente ele é de 15, então eu posso colocar o disjuntor de 40 bifásico? Poxa, pode colocar. Lógico que você também vai ver que os inversores de 15 eles já são trifásicos, né? Já não são bifásicos. A não ser, não, é porque eu vou estar utilizando dois de 7,5. Pô, beleza, aí são monofásicos, aí você vai ter que fazer o esquema de ligação para bifásico, tá bom? Então sempre se atentar a essas informações. Se for 127.220, mesmo esquema também, sempre fazer essa verificação. Isso aqui eu te garanto que vai evitar muitos problemas nos seus projetos fotovoltaicos, tá? Principalmente questão de reprova na distribuidora. As distribuidoras elas prestam bastante atenção nessa questão da carga instalada. Não adianta você simplesmente colocar qualquer valor aonde ela vai solicitar na solicitação de acesso. Então, é muito importante você prestar atenção nisso. E se você tem interesse em aprender a ser um projetista fotovoltaico, elaborar projetos fotovoltaicos para qualquer distribuidora do Brasil, seja eles de microgeração até os 75 kW, você tendo acesso a diversos diagramas fotovoltaicos, planilhas de dimensionamento de sistemas fotovoltaicos, de proteção, de dimensionamento dos inversores, de módulos, de cabos, eu convido você a conhecer a formação projetista fotovoltaico. Se você tem interesse, basta você clicar no link que vai estar aqui abaixo da descrição. Então é isso, se você gostou do vídeo, já curte e comenta aqui também qual é a primeira coisa que você sempre verifica quando vai fazer um projeto fotovoltaico para uma distribuidora.